Segunda Samuel, capítulo 7. A promessa de Deus a Davi. O rei Davi morava tranquilamente em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então, certo dia, ele comentou com o profeta Natã: Vê, eu estou habitando numa grande casa de fino cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Ao que Natã respondeu ao rei: Vai e faze o que o teu coração manda, porquanto Yahvé é contigo. Contudo, nessa mesma noite, a palavra de Yahvé veio a Natã nesses termos: Vai dizer ao meu servo Davi: Assim diz Yahvé, o Senhor: Construirias tu uma casa em que eu venha habitar? Em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, mas andei em acampamentos peregrinos, debaixo de uma tenda simples e um abrigo. Durante todo o tempo em que andei com os filhos de Israel, porventura disse a um só dos juízes de Israel que eu tinha instituído como pastores do meu povo Israel: Por que não edificas para mim uma casa de cedro? Eis o que dirás ao meu servo Davi. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Fui eu que te tirei das pastagens, onde pastoreavas ovelhas, para seres chefe do meu povo Israel. Eu estive contigo por onde ias e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Eu te darei um grande nome como o nome dos grandes da terra, e prepararei um lugar para o meu povo Israel, e o estabelecerei lá, para que desfrute do seu próprio lar e não mais tenha de andar errante, nem os perversos continuem a oprimi-lo como fizeram no início, e vem ocorrendo desde o tempo em que nomeei juízes sobre o meu povo Israel. Também subjugarei todos os seus adversários. Saiba, pois, também que eu, Yahvé, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a tua vida chegar ao fim na terra e vieres a descansar na companhia de teus antepassados, escolherei um dos teus filhos para sucedê-lo, um fruto do teu próprio corpo, e eu firmarei o reino dele. Será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho, mesmo no tempo em que tiver que padecer pela iniquidade dos homens. Eu mesmo o punirei e açoitarei com o castigo dos humanos, aplicado por intermédio de homens. Contudo, jamais retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. A tua casa e a tua realeza, todavia, subsistirão para sempre na minha presença, e o teu trono se estabelecerá pela eternidade. Natã comunicou a Davi todas as palavras dessa profecia com todo o esplendor da sua revelação. Ação de graças de Davi. Então o rei Davi entrou na tenda da arca, sentou-se diante do Senhor e orou assim: Ó Yahvé, meu soberano Senhor, quem sou eu e o que é a minha família para que mereçamos tudo quanto tens feito por nós desde o passado até o dia de hoje? E como se as muitas e preciosas bênçãos do passado não bastassem, agora estás fazendo promessas de bem-aventuranças para os descendentes do teu servo no futuro. Este é o teu decreto para a humanidade, ó Senhor meu Deus. Que mais poderá dizer Davi? Tu conheces bem o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor à tua palavra e mediante a tua vontade é que fizeste essa grandiosidade e a revelaste a teu servo. Portanto, tu és maravilhoso, ó Yahvé soberano. Não há absolutamente nada nem ninguém como tu. Somente tu és Deus, como temos aprendido e visto. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação sobre a terra, que tu pessoalmente resgatastes para dela constituíres um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome conhecido em toda a terra. Realizastes portentosas e maravilhosas obras ao expulsar nações inteiras e os seus deuses de diante dessa tua nação que libertaste do Egito? Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre, e tu, ó Yahvé, te tornaste o seu Deus. Agora, portanto, ó Senhor Deus, confirma para a eternidade a palavra que afirmaste sobre o teu servo e da sua família, e faz tudo como tens dito, para que o teu nome seja louvado e adorado para sempre, e se declare: Yahvé, o Senhor dos Exércitos, é Deus sobre Israel. E a descendência do teu servo Davi será mantida firme diante da tua presença. Ó Senhor poderoso, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo quando afirmaste: estabelecerei uma série de reis a partir de ti. Por isso teu servo encontrou coragem para erguer essa oração a ti.
Sim, soberano Yahvé, és tu que és Deus, as tuas palavras são verdade, e tu escolheste fazer esta maravilhosa promessa ao teu servo. Consente, pois, em abençoar a casa do teu servo, para que ela permaneça eternamente na tua presença, porque és tu, ó Senhor meu Deus, que tens falado, e é por intermédio da tua bênção que a casa do teu servo será bem-aventurada por todo sempre. 2 Samuel, capítulo 8. Diversas vitórias de Davi. Passados esses acontecimentos, Davi atacou os filisteus e os subjugou. Davi tomou o território de Meteg-Amá das mãos dos filisteus. Do mesmo modo, derrotou os moabitas e os fez deitar lado a lado no chão e os mediu com uma corda, calculando 2/3 deles destinados à execução e 1/3 livres da morte. Assim os moabitas se tornaram servos de Davi, pagando-lhe tributos. Davi igualmente vendeu Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando Hadadezer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates. Davi tomou posse de 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados da infantaria, também aleijou todos os cavalos dos carros, exceto os cavalos para aparelhar um grupo de 100 carros. Quando os sírios de Damasco chegaram para socorrer Hadadezer, rei de Zobá, Davi e seu exército mataram 22.000 soldados sírios. Então o rei Davi estabeleceu guarnições militares na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi, pagando-lhe impostos. O Senhor lhe dava vitória por onde quer que passava. Davi também pegou os escudos de ouro que os servos de Hadadezer usavam e os trouxe para Jerusalém. O rei Davi tomou grande quantidade de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Quando Toi, rei de Amate, ouviu que Davi tinha exterminado todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão saudá-lo e parabenizá-lo por ter batalhado contra Hadadezer e tê-lo vencido, porquanto Hadadezer investia sempre contra Toi. Jorão trouxe consigo utensílios de prata, de ouro e de bronze, os quais o rei Davi consagrou ao Senhor, como já havia dedicado a prata e o ouro de todas as nações que havia derrotado. Da Síria, de Moabe, dos Moanitas, dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi viu sua fama crescer muito, e entre todos os povos, ao retornar da batalha, em que matou 18.000 homens de Edom no Vale do Sal. Em seguida estabeleceu guarnições militares em Edom, e todos os edomitas tornaram-se servos de Davi. E o Senhor concedia vitórias a Davi em todos os lugares aonde decidia atacar. Os oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo Israel. Ele governava com justiça e equidade a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército. Jeosafá, filho de Ailude, era cronista e conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Zeraias exercia a função de escrivão. Benaia, filho de Joiada, liderava os quereteus e peleteus. E os filhos de Davi eram sacerdotes e ministros de Estado. 2 Samuel, capítulo 9. A lealdade de Davi. Certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por esta pessoa, em memória da minha amizade por Jonatas. Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe indagou: Tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: Teu servo, senhor. O rei prosseguiu: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar lealdade de Deus? Ao que respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E o rei desejou saber: E onde ele se encontra agora? Diante do que Ziba lhe disse: Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, em seguida, o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome: Mefibosete? E ele prontamente respondeu ao rei: Eis aqui o teu servo, senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo: Não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade, por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa.
Então Mefibosete lhe fez referência e declarou: Ó Senhor, quem é este teu servo para dares tua preciosa atenção? Vale-o tanto quanto um cachorro morto. Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: Dá ao filho do teu senhor tudo que pertencia a Saul e a toda a sua família. Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos, e colherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho do seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba respondeu ao rei: O teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer à minha mesa como um dos filhos do rei. E Mefibosete tinha um filho pequeno, chamado Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era deficiente dos 2 pés, passou a morar em Jerusalém e todos os dias fazia suas refeições em companhia do rei, partilhando da mesma mesa.